Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 4 ações muito promissoras para 2025. Então, de fato, essas empresas são para aquelas pessoas que querem entrar o ano de 2025 com o pé direito e dividendos no bolso, beleza? Mas antes, já respondem nos comentários o nosso Beca Quest. Como você reage quando o mercado de ações cai de forma significativa? Letra A, fico calmo e vejo isso como oportunidade de compra. Letra B, fico preocupado, mas mantenho meus investimentos. Ou letra C, vendo tudo para evitar perdas. E aí, qual é a tua resposta? Você fica calmo, preocupado ou você vende tudo? Então, sem mais conversa, vamos embora saber a primeira empresa, segundo os especialistas, para você encher o bolso de dividendos em 2025. Bora lá! A nossa primeira empresa da lista é a Bradespar, uma holding de investimentos que atua principalmente no setor de mineração, com uma forte participação na Vale. A gente entende que a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e investir na Bradespar significa de forma direta investir também na Vale. Ou seja, você vai se beneficiar dos resultados dessa companhia, mas com uma flexibilidade maior de uma holding, beleza? Então, para quem busca uma exposição no setor de mineração e também commodity, com uma empresa sólida no mercado, a Bradespar talvez seja uma boa estratégia na sua carteira de investimentos. Mas só lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Ok, pessoal? E já de início, deixa aquele teu like de confiança nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana eu venho trazendo aqui vídeos sobre finanças e investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho das notificações. E vamos embora saber também, além de dividend yield, que é importante, vamos entender também a questão de preço e o histórico dos indicadores fundamentalistas da Bradespar. Bora lá! De código BRAP4, nesse momento a Bradespar está custando R$ 18,70. Nos últimos 12 meses tem uma variação negativa de 14,42%. Está com seu preço sobre o lucro de 4 vezes, uma ação que se encontra barata e está com seu preço sobre o valor patrimonial 0,87. Aqui também nós dizemos que a ação está com um desconto sobre o valor patrimonial da empresa. Esse desconto aqui é de 13%. Nesse momento, olhando esses dois múltiplos, a empresa da Bradespar está barata. E percebam aqui comigo, olhando o dividend yield de 15,88%. E aqui eu quero que vocês compreendam o seguinte: em outros vídeos eu falei muito para vocês, para nós entendermos esse fator de dividend yield olhando todo o contexto da empresa. E esse é um dos erros que os investidores iniciantes não fazem. O que é que o investidor iniciante faz? Olha muito P sobre VP e compara ação com fundo imobiliário, que é um erro, ok, pessoal? Entendam que o P sobre VP de uma ação nós precisamos observar em uma ótica diferente de um fundo imobiliário. Por quê? Não é porque um PVP está acima de 1 que a ação está cara, ou se o PVP está abaixo de 1, como é nesse caso, que a ação está necessariamente barata, beleza? Não é esse único indicador que nós observamos. E essa explicação não está distrita especificamente na Bradespar. Trata de ações em geral, então prestem muito atenção. Outro erro muito comum dos iniciantes é olhar esse dividend yield e achar que a empresa vai continuar pagando nos próximos meses excelentes dividendos. No caso específico da Bradespar e das outras ações que eu vou trazer para vocês, de acordo com os especialistas, essas ações trarão bons retornos em dividendos em 2025. Então vamos lá, percebam, de acordo com o preço justo de Benjamin Graham, a Bradespar deveria estar custando em seu preço justo R$ 47,48, tendo um potencial de rentabilidade acima de 153,90%. Para quem não entende e não conhece sobre a fórmula de Graham e esse cálculo aqui que ele faz, eu já trouxe um vídeo para vocês
explicando bem direitinho sobre esse método, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para depois você entender sobre a ideia da fórmula de Graham. Vamos lá. Olhando o histórico de preço sobre o lucro da Bradespar, percebam que sua média histórica desde 2014 traz uma média histórica no preço sobre o lucro de 5,14, e nesse momento atual, com esse valor de 4 vezes, praticamente que em menos de 4 anos e meio, você terá o que investiu na empresa novamente em seu bolso. Olhando o histórico do preço sobre o valor patrimonial, a média histórica é 0,98, ou seja, a Bradespar tem uma tendência histórica de operar abaixo de 1 em relação ao preço sobre o valor patrimonial. Entretanto, percebam que desde 2019 até 2023, nesse período de 5 anos, a empresa estava com seus múltiplos acima de 1 vez, fazendo com que não apresentasse um bom desconto de 2019 até 2023. Nesse atual momento, 0,87 é o menor PVP desde 2017 até o ano de 2023, reforçando que a empresa está apresentando um bom desconto em relação ao seu patrimônio. Vamos lá então continuar. Olhando o histórico do payout da Bradespar, que basicamente, presta atenção aqui, muita gente não dá nada pelo payout, mas se você pensa em dividendos, é importante olhar a porcentagem e o contexto histórico desse indicador aqui, beleza? O que é payout? Basicamente, é o percentual do lucro de uma empresa que será distribuído entre os acionistas através dos dividendos. E esse percentual de lucro deve estar explícito no estatuto da companhia. Ou seja, o volume pago como payout vai depender muito dos gestores e o estilo de governança de cada empresa. Tudo bem, pessoal? E aqui, ó, o payout da Bradespar, a sua média é de 63,11, uma excelente distribuição em relação a esse indicador para quem visa dividendos. Outro indicador importante é o ROI, que é a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Nesse caso, a Bradespar está com um ROI de 21,68%. Eu gosto de ROI acima de 15%. Entretanto, esse valor aqui a gente precisa olhar com carinho, porque alguns setores da bolsa operam no ROI a partir de 10%. Então, é importante também a gente observar isso. Olhando o histórico de ROI da Bradespar, e é muito importante nós observarmos esse histórico, porque é uma maneira de mensurar a performance da companhia mediante a sua capacidade de gerar lucro, tá bom? Através dos seus próprios recursos. Então, esse indicador aqui, ó, ele nos auxilia a avaliar a rentabilidade que um investimento pode trazer. Então, quanto maior o ROI, maior é a sua eficiência. Observando o cenário de dívida, percebam aqui que é uma empresa que está super controlada em relação à sua dívida líquida sobre EBITDA, uma dívida líquida aqui negativa, e além disso, observa, tem caixa, ó, uma liquidez corrente acima de 5 vezes. Fica muito melhor quando a gente olha essa questão de endividamento da companhia através de gráfico. Percebam que nesse segundo TRI de 2024, a BRAP4 está com patrimônio líquido acima de 8 bi e também tem caixa acima de 294 milhões. Vamos observar agora a questão de dividendos. Vamos lá. Observando o histórico de dividendos da BRAP4, o seu yield médio em 5 anos é 14,93%. Um ponto bastante importante a observar essa parte histórica de dividend yield, né? E o seu yield atual, como a gente observou, 15,88. Em 2021, que apresentou o maior recorde de dividendos distribuídos da companhia nos últimos 10 anos, foi distribuído ao acionista R$ 11,27 de proventos. Nesse ano de 2024, nós tivemos 2 pagamentos até então, no mês de maio, um de 36 centavos e outro de praticamente 82 centavos por ação. Quando a gente observa o radar de dividendos inteligente, percebam que a projeção desse radar é que a Bradespar pague 2 vezes ao ano, tendo um pagamento em maio e também em novembro. Então, de acordo com esse radar inteligente, nós esperamos outro pagamento de dividendos em novembro. Segundo o preço teto, de
acordo com o método de Bazin, que é outra metodologia diferente da de Graham, com finalidades distintas. Aqui nós observamos muito mais a média dos dividendos, considerando a média dos últimos 5 anos de dividendos pagos, seja de no mínimo 6%. E nós observamos no histórico que a Bradespar bate tranquilamente esse critério. Sendo assim, o preço teto é R$ 71,82, tendo potencial de rentabilidade de 284,07%. E a próxima empresa da nossa lista é a Metaleve, que pertence a uma das principais fabricantes de autopeças do Brasil. Essa companhia é especializada em componentes para motores como pistões e filtros. A empresa Metaleve, pessoal, ela faz parte do grupo MAHLE, que é líder global no setor automotivo, ou seja, quem investe em Metaleve aposta muito no crescimento da indústria automotiva e também na forte demanda por peças de reposição, especialmente em mercados emergentes. Uma empresa interessante para se estudar para quem busca diversificação no setor muito mais industrial. O código LEVE3, nesse momento, está custando R$ 31,34, tem uma variação negativa de 29,71%, está com seu preço sobre o lucro abaixo de 7 vezes, o PVP 4,28 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 25,50%. Observa aqui comigo, olhando os últimos 5 anos, que no ano de 2023 a Metaleve chegou a custar acima de R$ 42 e tivemos uma queda significativa nas suas cotações, onde nesse momento está na faixa dos R$ 30. Segundo o preço justo de Graham, a Metaleve não teria um potencial de rentabilidade. O preço justo seria R$ 28,31 e por isso foi importante eu falar para vocês sobre a finalidade da fórmula de Graham e também a finalidade de Bazin, que a gente já vai olhar sobre a ótica de Bazin, como é que essa ação se comporta de acordo com a sua margem de segurança. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Observando o histórico do preço sobre o valor patrimonial, de fato, seu PVP histórico é 2,88. Nesse momento atual, a Metaleve está com seu PVP esticado, mesmo apresentando uma queda. 2023 estava muito maior em relação ao período atual. Mesmo assim, está um indicador esticado, apresentando que a ação pode sim estar cara. Quando a gente olha o preço sobre o lucro, observa aqui comigo que atualmente está nos seus menores patamares, se a gente observar todo o período, inclusive o seu PL histórico é 21,38. Olhando esse indicador, 2022 para trás, a Metaleve ainda estava muito mais cara. Olhando o indicador payout, que a gente já identificou que seria, está apresentando 164,56% de payout, um payout elevado. Sua margem líquida também interessante, acima de 15%. Olhando o histórico da sua margem líquida, que a empresa tem a tendência no seu histórico de apresentar esse indicador acima de 10%. Um ponto bastante interessante, minha opinião, muito bom. Além disso, está com ROI de 66,25%. Em relação ao endividamento, percebam comigo que nesse gráfico de endividamento da Metaleve em relação ao caixa e o patrimônio líquido, no segundo TRI de 2024, a empresa apresentou um patrimônio acima da sua dívida, tanto de longo prazo quanto curto prazo. E esse caixa que ela tem aqui tranquilamente consegue sanar essa dívida que ela possui de curto prazo. Observando suas receitas e lucros nos últimos 10 anos, percebam comigo que nós vemos um maior crescimento a partir de 2021 e de 2014 até 2020, praticamente a empresa andou de lado nessas duas questões de receita líquida e lucro líquido. Nos últimos 12 meses, a empresa apresentou um pouco menos de receita líquida e também uma leve diminuição no seu lucro líquido comparando ao ano anterior. Mas claro, nós estamos observando aqui os últimos 12 meses. E o ano de 2024 ainda não fechou. Tudo bem? Olhando agora a questão de dividendos, né, um ponto muito importante para quem gosta de dividendos, perceba
percebam que o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 11,06%, uma boa porcentagem de dividend yield, e percebam aqui comigo também, de 2014 até 2021, nós não estávamos enxergando uma empresa com uma boa porcentagem de distribuição de dividendos. Em 2024, nós tivemos 2 pagamentos, um do tipo dividendos e outro tipo juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio em torno de 17 centavos e dividendos R$ 1,63 por ação. Observando o radar de dividendos inteligente da Leve 3, percebam, é um pagamento 2 vezes ao ano. Em maio já aconteceu, esses 2 pagamentos que a companhia fez, e em dezembro nós esperamos que ela ainda faça. Claro que é uma projeção, mas de acordo com o histórico, é que em dezembro ela ainda faça outro pagamento. Olhando agora o preço teto, de acordo com o método de Bazin, por isso que eu falei para vocês a diferença entre Graham e Bazin, né? Segundo ele, o preço teto da Leve 3 seria R$ 60,40, tendo um potencial de rentabilidade de 92,72%. Além disso, a Metal Leve, ela vai investir 110 milhões em mobilidade sustentável, e esse acordo, que vai se estender pelos próximos 3 anos, com esse investimento robusto, tem um foco que está na estratégia de impulsionar o desenvolvimento de soluções para o setor automotivo alinhadas com o futuro sustentável de mobilidade. E a nossa terceira empresa, que de acordo com os especialistas vai continuar pagando bons dividendos em 2025 para você encher o seu bolso, é o Banco do Brasil. A cotação atual está R$ 27,91, tem uma variação positiva nos últimos 12 meses, 25,95%, está com seu preço sobre o lucro 4,95%, está com preço sobre o valor patrimonial 0,89%, um desconto claro em relação a esse indicador, e está com seu dividend yield 8,97%. Inclusive, recentemente o Banco do Brasil estava em R$ 29,00. Foi um período que eu baixei um pouco a guarda em relação a continuar comprando o Banco do Brasil, e eu estava esperando exatamente essa queda que aconteceu nos últimos dias. Vou comprar mais ações do Banco do Brasil em breve. E aí, eu quero saber de você. Coloca aí se você vai comprar Banco do Brasil essa cotação ou vai esperar cair mais, quem sabe aos R$ 26, R$ 25,00, como aconteceu aqui no mês 8. Coloca aí nos comentários. Banco do Brasil, na minha opinião, como eu já falei muito pra vocês, é uma empresa que eu tenho em carteira, vou segurar para longo prazo e particularmente gosto demais. Distribui bons dividendos. De acordo com Graham, o preço justo seria R$ 62,93, tendo potencial de rentabilidade acima de 125%. De acordo com a política da empresa, o payout 45%, a margem líquida acima de 10%. Observa aqui também comigo o ROI do Banco do Brasil, 18,08%, excelente ROI, tem liquidez corrente, tem tendo crescimento de receita e de lucro nos últimos 5 anos. Olhando o histórico de dividendos da companhia, o seu yield médio é 7,32%, e só no ano de 2024, observa a bolada de proventos que o banco já distribuiu. Teremos um novo pagamento de juros sobre capital próprio em breve, no dia 27/9, de 18 centavos por ação. E no radar de dividendos inteligente, o Banco do Brasil paga em março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. De acordo com o preço teto de Bazin, percebam comigo que o preço teto é R$ 28,44, tendo potencial de rentabilidade de 1,91%. E de acordo com os analistas, para 2025 é que esse yield chegue a mais de 10%, tá? E esse PL aqui também a 4 vezes. Em relação a essa matéria que eu baseei o vídeo, eu vou deixar o link na descrição para vocês observarem a perspectiva dos analistas de acordo com essas ações. Vamos lá então para a nossa última empresa, que também vai ter uma explosão de dividendos na carteira. De acordo com os analistas, ela vai pagar muito dividendo em 2025. Vamos observar agora. E a ação é a Petrobras, uma das maiores empresas de energia do mundo. E entendam que a Petrobras, como líder no setor de petróleo e gás no Brasil, desempenha um papel crucial, pessoal, na economia do país. E suas ações, tanto a Petri 3 quanto a Petri 4, são muito populares, devido à sua capacidade de gerar altos lucros e dividendos. Então, quando você investe na Petrobras,
Petrobras, automaticamente há uma exposição de commodities energéticas, além de um grande potencial, especialmente de alta de petróleo, visando longo prazo. Beleza, vamos lá. A Petrobras de Final 4 está custando R$ 36,27. Nos últimos 12 meses tem uma variação de 20,55%. Está com seu PL de 6 vezes, PVP 1,27 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 17,21%. De acordo com Graham, o preço justo da Petri 4 é R$ 62,38, tendo potencial de rentabilidade de 71,98%. E percebam que sua rentabilidade real nos últimos 10 anos, e aqui a gente já desconta a inflação, né? Foi de 216,16%. E olhando mais múltiplos fundamentalistas, observando o preço sobre o valor patrimonial, não está abaixo de 1. Nesse indicador específico, nós observamos que a Petrobras não está indicando um bom desconto, como foi, por exemplo, em 2022 e em 2021, e a sua média histórica no PVP é 0,94. Porém, está com payout de 116,37%, está com a sua margem líquida acima de 15%, também apresenta um ROI de 21,09%. Nessa questão de endividamento, percebam que sua dívida líquida sobre EBITDA está acima de 1 vez e sua dívida líquida sobre o patrimônio abaixo de 1. É uma empresa que a sua liquidez corrente não está acima de 1, e aí é interessante nós observarmos o gráfico da relação da dívida e o caixa da empresa. Percebam comigo. A empresa está apresentando patrimônio líquido que, apesar de estar acima da sua dívida de curto prazo, está abaixo da dívida de longo prazo. Atualmente, a dívida de longo prazo da Petrobras, de acordo com o segundo TRI de 2024, passa 575 bi e o seu patrimônio líquido é um pouco a mais de 373 bilhões. Além disso, observe aqui comigo que tem um pouco de caixa acima de 22 bi. Olhando o balanço patrimonial da Petri 4, percebam aqui comigo que a gente tem patrimônio líquido menor, a empresa tem mais ativos que passivos. E aí eu quero que vocês compreendam, tá? Principalmente investidor iniciante, percebam que esse cenário que eu apresentei para vocês significa que quando os ativos são maiores que os passivos, a Petrobras, nesse caso, está em uma situação financeira sólida, já que os passivos são as obrigações da empresa, como dívidas e contas a pagar, além de outras atividades financeiras. Observando o histórico de dividendos da Petrobras, percebam que praticamente nesses anos aqui a empresa não distribuiu bons dividendos. Dessa forma, percebam que o seu yield médio em 5 anos é 21,86%. E em 2024, a Petri 4 já distribuiu muitos proventos para os seus acionistas. E ainda nós temos pagamentos provisionados em novembro, 2 pagamentos, um de juros sobre capital próprio, outro de dividendos, também aqui no mês de dezembro. Observando o mapa de dividendos inteligente, o pagamento se dá em maio, junho, agosto e em dezembro. De acordo com o preço teto de Bazin, observa comigo que a Petri 4 teria um preço teto de R$ 116,73, com um potencial de rentabilidade de 221,84%. E agora eu quero saber de você, qual dessas ações você investe? Petri 4, Banco do Brasil, Metal Leve ou Bradespar? Qual delas? Então é isso, um forte abraço, pessoal. E se você ficou comigo até o momento desse vídeo, coloca aí nos comentários. Conhecimento é a chave. Não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para o teu amigo. Fiquem com Deus, até a próxima e conhecimento é a chave. Fui!